Boa noite, querida e amada igreja do Senhor Jesus Cristo, amém? O pastor falou que a gente se aconselha. Na verdade, ele me dá conselhos, né? Tenho aprendido muito com o pastor Marcos, esse servo do Deus Altíssimo, que tem abençoado ricamente essa igreja, e que para mim é uma grande honra estar aqui neste lugar. Há muito tempo eu tenho prometido, né, pastor, de vir aqui, mas de vez em quando dá aquela vontade e há alguns imprevistos, né? E a gente não vem. Mas hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Então, queridos, para nós é uma grande alegria, né? Porque quando eu vim a última vez, vocês estavam numa igreja bem pequena. E hoje eu vejo esse lugar, né, tão espaçoso, com certeza uma condição de ser muito grande essa igreja. Louvado seja o Senhor por isso, né? Então, uma grande porta se abriu aqui e foi com certeza aprovada por Deus. Amém? Amados, o texto que eu quero compartilhar com vocês hoje se encontra no livro de Números, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 9. Número capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 9. Na minha versão diz assim: Então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos à espada, e para que as nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não será melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é uma terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Amém? Então, queridos, eu coloquei um título para essa mensagem: Se o Senhor se agradar de nós. O que seria de nós se o Senhor se agradasse? Ou melhor, o que seria se nós estivéssemos fazendo tudo para agradar o Senhor? Como seria a igreja do Senhor? Quantas bênçãos o Senhor ia nos derramar sobre a minha vida, sobre a minha igreja, sobre a nossa casa, sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, município, se a gente realmente agradasse a Deus. Porque mesmo falhando, mesmo nos falhando, mesmo sendo limitados, passivos de erro, o Senhor tem derramado tanta bênção para todos nós. Imagine se a gente realmente agradasse a Deus. Tudo que nós fizéssemos fosse para a honra e glória do Senhor. Como seríamos? Então, queridos, esse texto fala algo tremendo para a gente fazer uma grande reflexão. Porque o Senhor escolheu Moisés para ser um líder que levasse aquele povo que vivia 400 anos no cativo, lá sobre o jugo de Faraó. E Deus então liberta agora aquele povo, né? E a condição foi essa, que matasse a última praga viesse, né, através dos anjos, que matasse o primogênito daquele povo ali, para que assim então eles libertassem aquele povo. E esse povo vai embora. Passaram ali aquela multidão. A Bíblia diz lá em Êxodo que aproximadamente tinha 600 mil homens. Então, entre crianças, mulheres, adolescentes, crianças,
de colo, tinha mais de 2 milhões de pessoas. E passaram. E chega lá, né, na beira do Mar Vermelho, então o Senhor pede a Moisés, ordena a Moisés que toque o bastão na água. E a água abre, o mar abre, e aquele povo passa a pé enxuto ali. Não ficou ninguém, não morreu ninguém. E eles vendo esses milagres acontecerem, dá para entender como de repente muda o pensamento desse povo. E esse povo então passa a pé enxuto, e de repente a Bíblia diz que vem ali a tropa de Faraó, e com seus cavalos, seus cavaleiros, e todos morrem ali afogados. Mas o povo de Deus, os hebreus, atravessam ali e chegam em outro lugar, né? Lá fora, lá no deserto agora. Miriam faz uma grande festa, pega um tamborim ali, prepara ali, começa a saltar, pular de alegria, e aquele povo começa a se alegrar, e todos ali foram contagiados pela alegria de Miriam. Mas para ali, porque a partir daquele momento a gente começa a ver as pessoas agindo de uma forma equivocada, porque lhes faltavam fé. Então, o Senhor pede a Moisés que continue levando esse povo. E esse povo então começa a andar no deserto. Mas o que eu acho interessante, amados, os milagres continuavam acontecendo. Milhões de pessoas sendo alimentadas ali no deserto. Os animais sendo alimentados ali no deserto. A Bíblia diz que quando era noite, então o Senhor trazia uma bola de fogo, né? Como se fosse uma espécie de um sol para aquecer aquele povo. Porque no deserto é 8 ou 80. A noite é muito fria e de dia é muito quente, é muito calor. Então à noite tinha essa bola de fogo que aquecia esse povo, e durante o dia havia uma nuvem que amenizava o calor. E Deus abençoando esse povo. Mas chega um certo momento que, por um momento assim, que nós podemos imaginar assim, que eles esperavam que tudo tivesse acontecendo, e Deus permite que certas situações não aconteçam, para que a gente comece a pensar, refletir. Falta água. Moisés vai e fala com Deus, e Deus então diz: Moisés, toca na pedra, que essa pedra jorra água. Todos beberam da água. Deus conduzindo esse povo. E aí depois o Senhor então fala para Moisés: Moisés, escolhe de cada tribo um homem, para que eles vá espiar a terra que o Senhor tinha prometido a Moisés, terra que mana leite e mel. E esses homens vão para lá. Então quando eles chegam lá, os 12 vão lá, verificam a terra, tudo direitinho, e voltam com uma boa notícia? Não. Eles começaram a ver que aquela terra estava cercada de homens fortes, poderosos. Mas o Senhor não tinha prometido para eles: vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Às vezes, amados, as adversidades da vida, as circunstâncias nos trazem medo, receio de avançar. E é o que mais Satanás tem usado como arma poderosa: as circunstâncias. A gente começa a duvidar de muita coisa, e o Senhor está dizendo: estou contigo, varão, vai na tua força, varão valoroso. Mas a gente tem receio, a gente tem medo. E pior do que isso, vem a murmuração. Então o Senhor tinha prometido para eles: vou levar uma terra que mana leite e mel. E esse povo passa, mas chega em certos momentos eles começam a duvidar de Deus. Mas o que mais me deixa assim impressionado é como eles agem diante daquela dúvida. A partir daquele momento,
eles se rebelam contra Deus. Decide nomear um novo líder. Moisés não, a gente não quer mais Moisés. Vamos escolher entre nós aqui um que possa liderar, vendo tudo aquilo que agora eu compartilhei com vocês. As bênçãos do Senhor, os milagres acontecendo, e agora eles querem um novo líder. E outros dizem assim: poxa, por que o Senhor nos trouxe aqui? Por que o Senhor nos trouxe aqui? Por que Ele não permitiu que a gente morresse lá no deserto? Ou aliás, lá no Egito? E outros disseram: por que Ele não permite que a gente morra aqui? E eles então começam ali, cada vez mais, se lamentar, murmurar. E querem escolher outro para conduzir aquela turma. E outros diziam: nós vamos morrer nas mãos dos cananeus. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui, queridos. E ali Moisés então intercede por esse povo, mas o castigo de Deus foi que eles morreriam no deserto. Fiz uma pequena reflexão aqui, dizendo assim: nem tudo que o Senhor preparou para nós de bom vamos receber, porque nos falta gratidão e nos sobra murmuração. Tudo que Deus preparou para mim e para você, amados, entenda isso, é condicionado. A minha salvação, se eu aceitar Jesus como Senhor e Salvador. As promessas de Deus, se eu crer nas promessas. Então tudo é condicionado. O Senhor diz: eis que estou à porta, eis que estou aqui, bato a porta. Se tu abrires, é condicionado. Eu preciso abrir. Deus quer sempre uma ação do homem para Ele operar em nossas vidas. Pede que eu te dou, busca que tu encontra. Então, muitas bênçãos nós não vamos alcançar, porque reclamamos, murmuramos, lamentamos. Eu sou do tempo, tenho 65, tá? 65 anos. Mas sou do tempo, amados, e vivi no interior, que a minha mãe comprava uma lata de leite condensado, e dia de domingo ela colocava uma colher para a gente tomar, cada um uma colher na boca. Isso para nós era uma festa. Hoje, tantas bênçãos o Senhor tem derramado sobre nós. Nossos filhos hoje querem celulares. Nós fazíamos brinquedos, né, da lata de leite ninho, né, e colocava uma corda no meio assim, e puxava como se fosse um carro. Não, eu vivi muito isso. Fazia aviões de palha e saía brincando, colocava aquela palhetazinha na frente e saía correndo aquilo ali. Aquilo era uma festa para nós. Mas a gente era alegre, feliz. E hoje o Senhor tem derramado bênção, bênção, bênção sobre a igreja, sobre as nossas vidas, e a gente continua reclamando, murmurando. Se a carne, o preço está alto, subiu muito, mas você come, porque o Senhor nos dá todos os dias, amém? É verdade. O peixe está caro, mas a gente come. O feijão aumentou, o arroz aumentou, mas a gente come, mas a gente reclama. Se nós estamos num ambiente confortável, né, a gente reclama. Se está muito frio, pastor, baixe isso, porque está muito frio, Senhor. Estou tremendo, parece uma vara verde. Se está o calor, misericórdia. O homem reclama, irmãos. E isso impede as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Esse povo atravessou, aproximadamente eles tinham 200 metros para chegar à terra prometida, depois que ele atravessa o Mar Vermelho. Então, pelos cálculos, levando os animais, as crianças de colo, então eles chegariam de 15 a 20 dias no lugar prometido de Deus.
passaram 40 anos para chegar. E muitos morreram ali pela murmuração. Queridos, a reclamação, a lamentação, a murmuração retarda a bênção de Deus para a nossa vida. Retarda. E muitas delas, meu irmão, quando é tão persistente, impede a bênção de Deus na nossa vida. Porque aprendemos que Deus opera tanto querer como realizar. Tudo está na mão do Senhor, mas a gente duvida. Muitas vezes, amados, nós somos tão murmuradores, reclamamos, que parece que nós estamos trazendo a apostasia, que é deixar de acreditar em Deus, depois que o Senhor já fez tantas coisas para nós. Se você tem o seu cônjuge do lado, você reclama dele, e vice-versa. Quando nós deveríamos dizer assim: obrigado, Senhor, por essa pessoa maravilhosa que está do meu lado. Então é assim a nossa vida, reclamamos de tudo, dos nossos filhos, que são bênção, herança do Senhor. A palavra de Deus diz, Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, Ele nos deu para cuidar, queridos. Ele quer de volta. Mas muitas vezes nós maldizemos sobre essa herança que o Senhor nos deu. Filho ingrato, é o menino para me dar dor de cabeça, me dá trabalho. Então não mudou nada do tempo da travessia para cá. O homem continua reclamando, o homem continua murmurando. Então, será que Deus se agrada de nós? É a pergunta que fica para nós. Eu espero que aqui não tenha ninguém assim, amados, tá? Ninguém reclame do som, ninguém reclame da rede de jovem, ninguém reclame do pastor, ninguém reclame da pastora, tá? Isso é lá para Belém, aqui não existe. Tá? É para lá para Belém, para onde eu moro, para lá tem, para cá não, né? Então, é assim, queridos, sabe? Nós precisamos entender, amados, que o Senhor quer que nós venhamos fazer o melhor, dar o melhor para Ele, por tudo que Ele já tem feito por nós. Aí vem a pergunta: o que tenho feito para agradar a Deus? Porque lá em 1 Tessalonicenses 5,18, a palavra de Deus diz assim: em tudo dei graças, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo de Jesus. Agradeça, meu amado. Que a sua boca, seus lábios, sintam o prazer de agradecer a Deus em tudo. Ele não fala: olha, vocês agradeçam quando vocês estiverem muito bem e troquem o carro, né? Trocou o carro, um carro novo, agora agradeça. Não, a palavra de Deus diz assim: em tudo rendei graças. Em tudo rendei graças. Porque Ele diz assim, né? Porque esta é a vontade de Deus para com vocês. Porque quando nós passarmos por momentos difíceis, amados, você pode ter na certeza que o Senhor estará conosco. E Ele vai nos dar o quê? Maturidade, experiência, para que, se porventura a gente passar por um momento mais difícil, a gente diz assim: não, eu já aprendi como sair dessa situação. Então nós precisamos agradecer a Deus em tudo, é a palavra de Deus que diz, é Paulo ensinando aos Tessalônicos: agradeçam a Deus. Você tem feito isso? Olha, muito obrigado, Senhor, pela noite que Tu nos concede. Obrigado, Senhor, pelo amanhã, pelo alvorecer, Senhor. Obrigado pelo alimento, Pai. É ovo com farinha. Obrigado, Senhor. Então nós temos que ter esse desejo no nosso coração de agradecer, sabe?
de viver um estado de agradecimento, de gratidão todos os dias da nossa vida. Porque o Senhor tem nos abençoado tanto, tanto, tanto. Eu tenho 2 filhas. Elas estão morando longe de mim. Uma está morando em Curitiba, gosta de frio, e eu não gosto muito de frio. E a outra está estagiando no Rio de Janeiro, ela é médica, está lá. A pastora conhece as 2 filhas que eu tenho, maravilhosas. Mas eu louvo muito a Deus pelas filhas que eu tenho, que nós temos, né? Então, eu agradeço a Deus todos os dias, porque as minhas filhas são uma dádiva de Deus. Então, é assim que o Senhor quer. A gente agradeça, amado, agradeça. Porque quando nós estamos agradecendo, nós estamos demonstrando a nossa confiança nele, no Senhor, em Deus. Sabendo que tudo está sob o controle dele. Mesmo, voltando a dizer, diante das adversidades, das circunstâncias, o Senhor estará conosco em todos os momentos. E aí, meu irmão, é isso que o Senhor quer. Então, tenho agradecido por tudo que recebo do Senhor. Tenho contemplado a beleza da sua santidade. Tenho me alegrado por receber Ele como meu Senhor e Salvador único que mora dentro de mim. E não dou espaço para nenhum outro, só Ele. E Ele me conduz de uma tal forma, tão brilhante, tão maravilhosa. Tenho compartilhado das bênçãos que desfruto todos os dias. Será que nós somos assim? Lá não é, aqui eu creio que seja. Olha, o Senhor me deu uma bênção, eu quero compartilhar com alguém. Oh, que maravilha, porque Deus me fez isso, Deus me deu isso. Então eu quero trazer para vocês, quero compartilhar das bênçãos. Porque a palavra de Deus diz, né? Que nós temos que compartilhar das bênçãos. Conta as bênçãos. Davi disse isso. Os salmos dizem isso. Conta as bênçãos. Quantas são? Davi, em um dos seus salmos, ele diz assim: olha, Senhor, eu sou muito grato. Salmo 139. Por tantas bênçãos que tu tem me dado. Ele começa esse salmo dizendo: olha, né? Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes quando eu sento, quando eu me levanto, e de longe penetra em meus pensamentos. E assim vai falando sobre tudo que é Deus para ele, e como Deus conduz a vida dele. E ele diz assim, né? Se eu subir ao céu, lá te vejo. Se eu for para o mais abismo, lá te encontro. Se tomar as asas da alvorada e for para o outro lado do mar, lá tu estás. É assim que o Senhor faz conosco. E aí no final ele diz assim: agora olha para dentro de mim, Senhor. Se há algum mal, algum caminho mau, me livra, Senhor. Porque ele queria continuar louvando, exaltando e glorificando um Deus. Uma demonstração de gratidão de Davi. Que assim seja, amados. Que assim nós venhamos fazer todos os dias. Agradecer a Deus por tudo, pelo alimento, pela família, pela nossa igreja abençoada. Eu já me sinto parte dessa igreja, pastor. Amém? Depois eu vou dizer para vocês porque que eu me sinto parte. Essa moça era de lá, viu? Essa senhora chamada Thelma, esposa do pastor, era lá da nossa igreja. E o pastor foi lá e raptou e trouxe para cá. Mas louvado seja Deus, né? Aqui ela está sendo usada ricamente pela mão do Senhor. Então, queridos, como eu falei no início, é condicional. O que o Senhor quer de nós? Lá em Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, eu acho legal esse texto, porque ele começa falando: temas ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É se submeter, obedecer aos ensinamentos do Senhor. É colocar Ele como algo mais precioso da nossa vida.
e estar disposto a fazer aquilo que Ele manda que a gente venha fazer. E aí Ele também fala: sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. O Senhor quer exclusividade, amados, para Ele. Que a nossa fé seja totalmente depositada no Senhor. Minha maneira de falar, minha maneira de pensar, tudo, amados, seja algo que agrade o coração do Senhor. E aí Ele diz assim: guarda os meus mandamentos, os estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Quando a gente se alimenta da palavra, quando a gente pratica a palavra, porque existe uma diferença, né? Eu ler a palavra e eu ser praticante da palavra. Então Ele diz que quando nós praticamos, quando nós buscamos, né? Por isso que Ele diz assim, né? Que nós precisamos examinar as Sagradas Escrituras, é para que a gente venha tomar posse da nossa vida, de todas as promessas do Senhor. E Ele diz assim: será para o teu bem, será para o nosso bem, que a palavra nos ensina. E aí vem muitas bênçãos que o Senhor vai derramar sobre esta igreja, sobre a vida de cada um de vocês. Eu creio em nome de Jesus. Coloquei algumas aqui. A primeira: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Aqui eu profetizo a Vila dos Cabanos, em nome de Jesus. Que não vai ter 2, 3 ceias, mas serão dezenas de ceias em todos os cantos. E Deus vai derramar bênção sem medida neste lugar. Vai levantar pastores aqui, submissos aos nossos pastores, orientado pelos nossos pastores, para conduzir grandes rebanhos neste lugar. Segunda promessa que eu vejo aqui, Mateus capítulo 28, versículo 20, diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias o Senhor estará visitando esse povo abençoado por Ele. Todos os dias, nos dando direção, nos dando renovo, que nós precisamos muito. Eu creio em nome de Jesus. Terceira bênção: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Às vezes nós temos pedido, esses dias o pastor estava compartilhando comigo, né? Que ele está recebendo muito mais do que aquilo que ele já pediu. Deus. Louvado seja Deus. Mas sabe o que é, amado? Resposta de oração. E promessa que se cumpre. Que Ele diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos. Olha como nós pensamos. E olha a grandeza de Deus. Que Ele pode fazer muito mais por mim e por você, por todos vocês. E fará em nome de Jesus. Então Ele é poderoso para fazer. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 20. Quarta bênção de Deus para você, para mim: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O mundo, querido, vai querer nos aprisionar, mas lembre disso: o Senhor é grande e poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. Então o mundo vai querer nos tragar, mas lembre de uma coisa: o Senhor diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nos guarda, nos protege, como a galinha cuida dos pintinhos debaixo das asas. Assim o Senhor faz por nós. Toda a proteção por nós. Então, queridos, creia nisso. Vamos parar de reclamar, de lamentar, mas vamos ter um coração de gratidão a Deus. Porque aí vocês vão ver jorrar mais ainda a bênção do que já está jorrando. Porque é promessa de Deus para nós.
Aquele povo sofreram muito, porque faltou fé, lhe faltaram fé. Não confiavam em Deus, apesar de ver o agir de Deus. Então, todos os dias, quando você levantar, olha e começa a desfrutar da beleza do Senhor. Na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, na sua bicicleta, na sua moto, andando a pé. Agradeça a Deus por tudo. Agradeça a Deus por tudo. Veio uma pandemia, levou muita gente. Vocês estão aqui para a honra e glória do Senhor. O Senhor guardou, protegeu. Muitos foram cometidos, como eu também. Peguei duas, uma seguida logo. Mas o Senhor disse assim: tu é duro na queda, né? Então eu continuo te protegendo e te guardando. É assim, queridos. Então vamos agradecer a Deus. E não reclame. Louve ao Senhor. Você tem um ministério, louve a Deus porque você está lá. Ah, mas os meus irmãos que estão trabalhando comigo dão dor de cabeça. Louve a Deus porque você está adquirindo maturidade espiritual. Você vai estar orando, você está proferindo palavras. É assim, queridos. A vida não é fácil para ninguém. Mas uma coisa eu tenho certeza, amados, que aqueles que são perseverantes, que não baixam a guarda, esses vencerão em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos vocês.